Paz do Senhor, povo de Deus. Que Deus venha abençoar a tua casa, tua família, teu trabalho, todos os teus filhos desde agora eternamente. Amém? Estamos mais uma vez aqui para estudar a palavra do Senhor. Mais um vídeo para você aprender da palavra do Senhor a cada vez mais. Meus queridos, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor que se encontra nesta noite em 1 Reis. Eu já venho meditando essa palavra. 1 Reis 22. Eu acredito que muitos dos meus irmãos já conhecem, mas vamos entrar num conhecimento mais a fundo nessa noite. 1 Reis 22, versículo 5 em diante. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Amém? Somente esse versículo para a meditação dos irmãos. Meus amados, estamos falando aqui do rei Josafá com o rei Acabe. O rei Acabe, todos já sabem, que ele era casado com Jezabel. Jezabel, ela aboliu os cultos de Javé, que é o nosso Deus, e colocou os cultos para Baal, que é um Deus morto daquela época. Ela proibiu de cultuar a Deus e fez adoração a um Deus morto, e fez com todos que adorassem esse Deus morto. E a Bíblia vai nos contar, no caso de uma vinha de Nabote, que era herança dos pais, ela mandou matar Nabote. Nabote foi morto apedrejado. Acabe ficou sabendo e apoiou. Por isso que Elias, melhor dizendo, ele chegou para Acabe e Jezabel e falou: tua mulher, ela será morta, e os cães comerão a carne dela lá no vale de Jezreel. Vai falar a palavra do Senhor. E a Bíblia fala também que ele profetizou contra Acabe. Falou: Acabe, a tua geração vai ser morta. Você e tua geração vai ser morta. E a Bíblia nos relata que após ele profetizar contra o rei de Israel, que era Acabe, ele se humilhou. Ele se vestiu de pano de saco e ele se humilhou muito. Ele chorou, se humilhou na presença de Deus. E Deus falou com Elias. Falou: olha, não vê que Elias, melhor dizendo, que Acabe se humilha perante mim? Então, Deus teve misericórdia. Passaram-se 3 anos. 3 anos não houve guerra. A Bíblia fala que não houve guerra entre a Síria e Israel, porque a Síria e Israel eram inimigos. E a Bíblia vai nos relatar que Josafá fez aliança com o rei Acabe. E Acabe, meus amados, ele já estava com o coração inclinado para as coisas do mundo, para as coisas dele. Ele confiava na força do braço. Ele não confiava em Deus. Ele se humilhou perante Deus há 3 anos atrás, mas ele não confiou em Deus. A vida dele. Ele não confiou. Por isso, ele fez aliança com o homem. E Josafá era um homem de Deus. Naquele lugar, eles fizeram uma aliança. E um sentou à direita do outro. A Bíblia fala que os dois se sentaram no trono e eles foram consultar a um profeta. E esse profeta tinha que falar para eles. Você está entendendo? Tinha que falar que eles iam vencer a guerra contra os sírios em Ramote Gileade. E a Bíblia fala que esses falsos profetas começaram a aparecer. O rei Acabe, ele falou: tem um tal de Micaías. Ele sempre profetiza o que é mal sobre mim. Ele nunca profetiza o que é bom. E esse profeta, ele está preso. E a Bíblia fala que chamaram os falsos profetas. E a Bíblia nos relata que eles profetizaram, eles pegaram um chifre e começaram a fazer sinais na frente de Acabe e de Josafá, esbofeteando. E a Bíblia fala: Zedequias, filho de Kenar, fez para si os chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esse escornearás os sírios até de todo os consumir. Então, Zedequias
esse suposto falso profeta. Um falso profeta fez chifres de ferro. Disse que ele ia esmiuçar tudo dos sírios. E outros profetas também que foram aparecendo e foram concordando com essa falsa profecia que tinham passado para Acabe. E Acabe, todo feliz, acreditando naquela falsa profecia. Mas Josafá era um homem de Deus. Josafá sabia. Ele sabia. Por isso ele falou: chama um verdadeiro homem de Deus. Chama um verdadeiro. O que fala é a palavra do Senhor. E a Bíblia nos relata que Acabe mandou chamar Micaías. Ele falou para o mensageiro ir chamar e trazer Micaías. E a Bíblia nos relata que esse mensageiro, ele trouxe a notícia para Micaías. Falou: olha, profetiza o que é bom para Acabe. Porque todos os profetas, supostos profetas, profetizaram que é bom para ele, que ele vai vencer a guerra, que ele vai escornear todos os inimigos dele, ele vai destruir tudo, vai destroçar tudo. Então profetiza que é bom. E Micaías falou: tudo que você me disser, eu falarei. Vive o Senhor, tudo que você me disser, eu falarei. Aí beleza, levaram Micaías para o rei Acabe e Josafá. E ele se apresentou perante Josafá e Acabe. E Acabe questionou: devemos ir? Seja, pois, boa a tua palavra. Vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramó de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas a desconfiança de Acabe era tão grande que ele questionou e falou: quantas vezes te conjurarei? Que não me fale se não é verdade, em nome do Senhor. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes. E ele viu uma visão de muitas ovelhas dispersas, sem pastor. E Acabe já se ligou na hora o que ele estava querendo dizer. Eu não falei para você, Josafá, que ele só profetiza o que é mal contra mim? Ele estava querendo dizer que as ovelhas é o povo de Israel. E o pastor não tinha pastor, porque ele estava morto, ele ia morrer. É isso que Micaías estava querendo dizer naquele momento. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito, que é bom, mas somente que é mal? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E Deus vai dizer também: quem enganará Acabe? Perguntou o Senhor, para que suba e caia em Ramó de Gileade. Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou perante o Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Então esse espírito, um espírito de falsa profecia, um espírito maligno, porque a Bíblia está dizendo, apresentou, saiu um espírito e falou com Deus: eu vou enganar eles. E Deus falou: sairei. E perguntou o Senhor: com quê? E disse esse espírito maligno: sairei. Serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: pois o enganarás e ainda prevalecerás. Faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. O Senhor falou que é mal contra ti. Então Zedequias, esse falso profeta, filho de Kenana, chegou, deu uma bofetada em Micaías. Porque esse falso profeta ele tinha profetizado sobre aquele destroço que Acabe ia fazer, destruir todos os sírios. Ele bateu na cara de Micaías. E Micaías, a Bíblia vai nos contar, por onde saiu, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti. Então, olha a hipocrisia desses Zedequias. Olha a hipocrisia. Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então ele profetizou
você verá. O que eu profetizei, você verá. De câmara em câmara, ele estava querendo dizer que aquele falso profeta iria ver a palavra se cumprir, porque era Deus falando na boca de Micaías. E a Bíblia vai nos dizer: então disse o rei de Israel: tomai Micaías, devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o, escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, preste bem atenção: se voltares em paz, não falou o Senhor. Na verdade, por mim disse mais, e ouvi isto, vós, todos os povos. Você pode entender: o profeta de Deus é desprezado, é maltratado, angustiado, preso, duvidado. Pelos homens é desprezado. O homem de Deus estava aprisionado. Só que ele profetizou a verdade. Ele profetizou o que Deus está mandando. Micaías era um homem de Deus. Ele profetizou: se você ir nessa peleja, você não volta. E aquele rei hipócrita, Acabe, um rei ímpio, que era sujo, adorava outros deuses, não acreditava em Deus. Ele não obedecia o que Deus mandava. Deus mandou Micaías lá para falar com eles e não obedeceram. Tanto que Josafá foi enganado também, porque se Josafá tivesse sido sábio, ele ia falar: não, Micaías está certo. Então vemos nessa passagem que Josafá, que era um homem de Deus, falhou também. Os dois falharam. O rei Acabe e o rei Josafá estavam cegos. Tanto que os dois trocou de lugar na batalha. Colocou Acabe como rei, como um soldado qualquer, e colocou Josafá como rei de Israel. Tanto que quando eles entraram na batalha, a Bíblia vai nos contar que eles começaram a perseguir Josafá, achando que era o rei de Israel, que era Acabe. E Josafá gritou no meio da batalha, no meio do campo: olha, não sou eu. A Bíblia não relata, mas ele grita no meio da batalha. Eu acredito que ele falou: não sou eu, olha aqui meu rosto, não sou eu. Eu só estou disfarçado. Tá entendendo? Aí eles perceberam, aquele exército dos sírios, eles perceberam, falaram: olha, ele não é o rei de Israel. É outro cara esse aí. Nem sabemos quem é. E eles nem sabiam que Josafá era rei de Judá. Porque Josafá é rei de Judá. Né? Então, a Bíblia vai nos relatar que Acabe, ele se disfarçou de um soldado normal. E um soldado, um frecheiro dos sírios, ele, na sua inocência, na sua simplicidade, ele armou o arco e a flecha. E a Bíblia vai nos contar que ele lançou aquela flecha de uma distância razoavelmente distante, bem longe. E ele, com a sua simplicidade, ele lançou a flecha. E a Bíblia vai nos relatar que a flecha, ela acertou entre a armadura de Acabe. Meus amados, quando Deus quer cumprir, ele cumpre. Quando Deus fala, ele cumpre. Micaías falou: tu morrerás. E ele morreu. No meio do campo, levaram ele. E a Bíblia fala que ao pôr do sol, ele morreu. Como Elias tinha profetizado. Os cães lamberiam aquela carroça. E a água que foi lavada, aquela carroça, eram as prostitutas que tinham se lavado ali. Então eram sujas aquelas águas. E os cães foram lá lamber. E a profecia de Elias e de Micaías foi se cumprida. Porque foram homens de Deus. Elias foi um homem perseguido. Ele foi perseguido por Acabe e Jezabel. Tanto que ele foi para Querite. E depois ele foi para Sarepta. Mas Deus sustentou em Querite com pão e carne através de um corvo, de uma ave que levava para ele. E quando ele foi para Sarepta, ele completou um milagre ainda lá em Sarepta. Deus sustentou ele nas duas cidades. Só que o que Elias falou se cumpriu. E a Bíblia nos relata que esse Micaías, ele foi dado pano de angústia, sim.
foi maltratado, não deram água para ele, judiaram dele na outra cidade, para outro rei. Ele foi levado. Só que a profecia que ele falou se cumpriu. Ele falou: se voltares vivo, o Senhor não falou comigo. Então o homem de Deus, ele é assim. Ele é destemido. Mesmo judiado, maltratado. Você pode ser judiado, pode ser maltratado. Só que o que você fala cumpre. O profeta de Deus, ele é desprezado. As pessoas zombam da palavra. Só que a palavra cumpre, porque sai da boca de Deus. O que o profeta de Deus fala, o Senhor assina embaixo. Deus, ele honra. Deus, ele nos honra. Pela nossa fé, a gente profetiza e as pessoas zombam. Vão zombar de você, por você profetizar. Mas não se abata, porque o Senhor vai cumprir aquilo que você tem profetizado. E não duvide em seu coração, porque o Senhor vai profetizar e Ele vai te mandar profetizar, e você vai profetizar e vai se cumprir. Aqui vemos que Acabe foi morto com uma flecha de um simples soldado que estava na batalha. E o soldado nem sabia que era o rei de Israel que estava ali. Foi atingido. A guerra, ela foi travada ali naquele campo de batalha. Teve guerra. Só que Josafá, ó, Deus livrou Josafá pela misericórdia. Deus podia ter matado Josafá também, por ele ter rebeliado, ter ido na guerra, não ter obedecido o que Micaías falou, para não ir para a guerra, senão eles iam perder. E eles perderam. O rei perdeu. E Israel foi disperso, igual Micaías falou. Os povos de Israel foi disperso e o rei foi morto. Não tinha pastor. Ovelhas sem pastor. E foi se cumprida aquela palavra, com a morte de Acabe. E ele foi sepultado, Bíblia vai nos relatar, junto com seus pais. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, meus queridos irmãos? Deus, ele teve misericórdia de Josafá. Josafá, ele foi liberto daquela batalha. A batalha foi travada, mas Josafá saiu em vida. Mas Acabe, como foi profetizado, ele morreu. Porque Deus estava irado já. Deus permitiu o espírito enganador daqueles falsos profetas entrar naqueles homens, entrar em Zedequias, profetizar o que era mentira. Deus permitiu, porque Deus já tinha um plano. Porque Deus estava irado com Acabe. Então, vamos, meus amados irmãos, refletir nessa palavra. Quando o profeta de Deus fala, se cumpre. Zombado e maltratado, mas cumpre. Assim é o nosso Deus. Nosso Deus nos honra. Mesmo que a gente é maltratado, mesmo que a gente é humilhado, mesmo que a gente é desprezado, a nossa palavra tem poder diante de Deus. Porque a gente é desprezado pelo mundo, mas é reconhecido por Deus. Fique com essas palavras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra penetre em seu coração. Amém? Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre. Em nome do Senhor Jesus.